Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te ensinar a como preparar um sermão temático. Existem basicamente três formas de pregação: a pregação temática, a pregação textual e a pregação expositiva. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar aqui como preparar um sermão temático. Mas antes de falar do sermão temático, eu quero te mostrar aqui uma estrutura básica de um sermão, tá? É a estrutura básica. A gente não vai entrar nos pormenores aqui, a gente não vai entrar nos detalhes, nas minúcias, não. Só aqui te mostrando uma estrutura básica de um sermão. O que um sermão precisa ter? Título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas são quatro fases de um sermão ou quatro partes de um sermão que não podem faltar: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. E você vai perceber que dentro da introdução, dentro do desenvolvimento, eu coloquei aqui divisão principal 1, explicação, aplicação. Divisão principal 2, explicação, discussão e aplicação. Você vai entender o que é essa divisão principal. Ela faz parte do desenvolvimento, ou seja, todo sermão ele fala sobre um assunto específico. Todo sermão ele tem uma ideia central. E essa ideia central ela vai ser desenvolvida nas divisões principais de um sermão. O sermão pode ser temático, pode ser expositivo, pode ser textual, mas ele vai ter as divisões principais. Por quê? Porque as divisões principais são o desenvolvimento do assunto daquele sermão. Então, no sermão temático, no textual e na expositiva, a estrutura ela é basicamente a mesma: título, introdução, desenvolvimento, conclusão. A diferença é como a gente chega nessa estrutura. No temático é de uma forma, no textual é de outra forma, no expositivo é de outra. Mas o nosso foco aqui nesse vídeo é falar sobre como preparar um sermão temático. As características de um sermão temático. Existe um livro chamado Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. E na definição do sermão temático, ele diz o seguinte: o sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Ou seja, esse tipo de sermão ele tem início com um tema. Esse tipo de sermão ele não surge propriamente de um texto. Ele não é a análise de um texto. Ele é o desenvolvimento de um tema específico. Por exemplo, o pregador quer falar sobre determinado assunto. O que ele faz? Ele vai procurar na Bíblia textos que dão base para o tema que ele vai trabalhar. Por exemplo, vamos dizer que eu quero pregar sobre os benefícios da generosidade. O que eu vou fazer? Eu vou para a Bíblia e aí eu vou procurar textos na Bíblia que apresentam os benefícios da generosidade. Eu não vou procurar textos que falam sobre a importância da generosidade. Eu não vou procurar textos que falam maneiras de ser generoso. Por quê? Porque esse não é o assunto do sermão. Qual é o assunto do sermão? Os benefícios da generosidade. O que eu vou fazer? Eu vou procurar na Bíblia textos que falam sobre generosidade. Então você conseguiu perceber? O tema do sermão fui eu que determinei. Agora eu vou para a Bíblia procurar textos que me dão base para o tema que eu determinei. Não é assim, por exemplo, num sermão textual ou expositivo. No sermão textual ou expositivo, quem determina o tema do sermão ou o assunto que vai ser trabalhado no sermão é o texto, não sou eu. No sermão temático, quem determina o assunto que vai ser trabalhado no sermão sou eu e não o texto.
Então é basicamente isso. Não só o sermão tem origem num tema, mas também as divisões principais. As divisões principais, como eu já te mostrei, elas também têm origem nesse tema. Na verdade, como eu já disse, elas são o desenvolvimento do tema que o pregador escolheu. Essa ideia para um sermão temático, ela pode surgir de uma leitura bíblica, de uma data especial, ou ainda uma situação que a igreja está enfrentando. Vamos dizer que você é um pastor de igreja e você percebe que na sua igreja está tendo muito problema com fofoca, com disse-me-disse, com calúnia. O que você faz? Você fala, cara, eu vou fazer um sermão falando sobre as consequências da calúnia. E aí eu vou para a Bíblia e vou procurar textos que falam sobre calúnia, sobre facção, sobre fofoca, textos que falam sobre divisões. Vou procurar esses textos. Procurei esses textos. Cada resposta que eu encontro neles, qual é a minha pergunta? As consequências da calúnia. Vou para a Bíblia, procuro respostas para essa pergunta. Quais são as consequências para a calúnia? À medida que eu for encontrando essas respostas, eu vou organizando o meu sermão nas divisões principais. Isso pode acontecer. Então, um sermão temático, ele pode surgir de uma leitura da Bíblia. Você está lendo a Bíblia e aí você chega lá em Marcos 11, 24, vê Jesus falando sobre fé. E aí isso mexe com você e você se pergunta, como eu posso fazer para aumentar a minha fé? Eu determinei o tema. O que eu faço? Vou procurar na Bíblia textos bíblicos que me respondem essa pergunta. À medida que eu for respondendo essas perguntas, eu vou organizando o meu sermão. É importante para você que vai fazer um sermão temático que você saiba fazer um estudo temático da Bíblia. Aqui na descrição do vídeo já deixei o link aqui para você de uma aula que eu dou sobre como fazer um estudo temático. Isso vai te ajudar na elaboração do sermão temático. Então, o sermão temático ele pode ser usado, ou ele pode surgir a partir da leitura bíblica, ele pode surgir a partir de uma data especial, por exemplo, a Páscoa. Você vai fazer um sermão sobre a Páscoa. Você pode fazer um sermão temático sobre a ressurreição de Jesus, né? Os benefícios da ressurreição. Você pode fazer esse tipo de sermão. Ou de acordo com a demanda do tempo que você está vivendo, do tempo que a igreja está passando, ou às vezes até mesmo, por exemplo, o tema de uma festa da igreja. Ou seja, não existem limites de base que você pode usar para fazer um sermão temático. É óbvio que todo sermão temático, por mais que o tema, quem determina é o pregador, esse pregador ele não tem liberdade para forçar a Bíblia a dizer algo que ela não diz. Por isso que a análise do texto, do contexto é importante para que você não fale aquilo que a Bíblia não está dizendo. Mas o sermão temático, dentre os três principais, que é o temático, o textual e o expositivo, ele é com certeza o mais fácil de se fazer. Quanto maior for o seu conhecimento dos textos bíblicos, quanto maior for a sua visão panorâmica da Bíblia, mais fácil é para você construir um sermão temático. Uma coisa importante aqui, assim como qualquer outro sermão, o sermão temático ele vai trabalhar com uma única ideia central, ou com um único assunto, ou com um único tema. A base de preparação para o sermão temático é o estudo temático das Escrituras, como eu falei. Você vai ter aqui na descrição desse vídeo, você vai ter o link para a aula sobre como fazer um estudo temático. Vou te mostrar aqui 2 princípios básicos para você fazer uma
pregação temática. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Então, você vai fazendo a sua pesquisa, à medida que você faz a sua pesquisa, você vai encontrando as suas respostas. Agora que você vai elaborar o sermão temático, você precisa colocar as suas respostas numa ordem lógica ou numa ordem cronológica, ou seja, datas. Isso é importante para a organização do seu sermão. Por que isso? Gente, todos nós somos chamados a pregar. Entenda isso. Você foi chamado a pregar o evangelho. Se você é discípulo de Jesus, você foi chamado para pregar. Então a pregação não é uma opção, a pregação é um mandamento. Onde é que entra o sermão? O sermão é a organização da pregação. A palavra de Deus, ela continua sendo poderosa, mesmo sem estar organizada num sermão. Mas por que então o sermão é importante? Porque através do sermão você organiza a mensagem da palavra de Deus para que essa mensagem seja efetiva na hora que ela for transmitida. A palavra de Deus é poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas quando você constrói um sermão, você organiza as ideias. E aí fica mais fácil para quem está te ouvindo entender a mensagem. É aí que entra a importância do sermão. Então vamos lá. Primeira coisa, as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Por exemplo, se eu fosse falar, se eu fosse fazer um sermão sobre arrependimento, eu quero falar sobre arrependimento. Bom, num sermão só, não dá para eu falar tudo sobre arrependimento. Não dá para eu falar sobre as características de uma pessoa arrependida. Não dá para eu falar sobre o processo do arrependimento. Não dá para eu falar isso. Tem que escolher um tema dentro desse tópico arrependimento. Dentro desse tópico arrependimento existem muitas coisas que eu posso falar sobre isso. As consequências de não se arrepender, por exemplo. Mas o assunto é o quê? Características de uma pessoa arrependida. Então, por que é importante isso? Porque cada sermão ele vai trabalhar uma ideia apenas, um assunto, um tema. Então, o meu tema vai ser características de uma pessoa arrependida. Qual é o meu próximo passo? Pesquisar o que a Bíblia fala sobre esse tema, sobre as características de uma pessoa arrependida. O que eu faço então? Palavra-chave: arrependimento, arrependimento, arrependido. Vou para a Bíblia, vou pegar uma concordância exaustiva, vou usar a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de estudo tópica, vou para a internet, vou colocar lá versículos sobre arrependimento. E aí vai aparecer para mim os versículos. Vou para o aplicativo da Bíblia e vou procurar lá na lupa, na lupinha que tem lá o aplicativo. Olha, arrependimento. E aí vai aparecer para mim uma lista de versículos contendo essa palavra, arrependimento. Para cada um desses versículos, eu vou fazer a seguinte pergunta: esse versículo me apresenta alguma característica de uma pessoa arrependida? Se apresenta, ok, vou anotar qual a característica. Se não apresenta, passo para outro versículo. E aí, eu encontrei esses versículos aqui no Novo Testamento. Não procurei no Antigo Testamento, procurei só no Novo Testamento. Achei 2 Coríntios 7:9, Lucas 5:32, Mateus 3:8 e Lucas 19:8. Encontrei nesses versículos respostas que eu estava procurando. Quais respostas? Quais são as características de uma pessoa arrependida? Bom, feito isso, agora as respostas que eu encontrei, eu vou transformar essas respostas nos meus pontos principais do meu sermão. Então aqui, ó, eu tenho a estrutura do meu sermão. Isso que você está vendo aqui são os meus pontos principais. Ó. Tem um ponto principal aqui,
segundo ponto principal, o terceiro ponto principal. Então, o que você está vendo ali é isso daqui, ó, divisão principal. Aqui eu coloquei duas como exemplo. Aqui no caso eu tenho 3 divisões principais. Então, eu fui lá em 2 Coríntios 7:9, que diz assim: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não um remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Olha bem, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então, olha bem, qual é a característica de uma pessoa arrependida? Esse texto me diz que uma característica é a tristeza. Tristeza segundo Deus. E aí eu fui para Lucas 5:32, coloquei lá no meu aplicativo e achei o texto, Lucas 5:32. Aí você vai ver aqui, BV, o que é isso? É a Bíblia Viva. É legal você, quando você estiver fazendo um estudo temático da Bíblia, você lê os textos em várias versões diferentes. Por quê? Quando você faz isso, você vai ter a perspectiva daquele texto ampliada. Por exemplo, aqui eu peguei Lucas 5:32, o que está lá em Lucas 5:32? Deixa eu achar aqui para você. Lucas capítulo 5, Lucas 5, verso 32. Eu vou ler na NVI. É uma palavra de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, Lucas 5:32, na NVI, diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ok. O que eu fiz? Fui ler esse versículo na Bíblia Viva. Por quê? Porque eu já entendi a ideia desse texto. Jesus está falando isso daqui para os fariseus, que se achavam muito bons. Jesus está falando: olha, eu não vim para chamar quem se acha bom. Eu vim para chamar quem percebe que não é bom e quer mudar de vida. É isso que Jesus está falando. Então, ou seja, está muito alinhado com o que eu estou procurando, que é o quê? Características de uma pessoa arrependida. Mas o que eu pensei? Deixa eu procurar, deixa eu ler esse texto em outras versões. E aí eu achei a Bíblia Viva, que diz assim: meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não gastar meu tempo com aqueles que acham que já são gente muito boa. Uau, olha que legal isso. Dá uma nova perspectiva para a gente desse texto. Então, com mais clareza, esse texto da Bíblia Viva mostra para a gente o que Jesus está dizendo. Olha, eu vim aqui para chamar pessoas que reconhecem os seus erros e estão dispostas a mudar. Se entristecem pelos seus erros e estão dispostas a mudar. O que eu fiz então? Coloquei aqui, junto do primeiro tópico, ou dentro da primeira divisão principal. Então ficou assim: características de uma pessoa arrependida. Primeira característica: tristeza pelo erro que cometeu. E aí, texto base: 2 Coríntios 7:9 e Lucas 5:32. Coloquei aqui embaixo aqui, explicação e discussão. Por quê? Depois que eu leio o texto, ou eu vou explicar o texto, ou eu vou discutir um pouco sobre o texto. Depois faço a aplicação. Ou seja, vamos lá. Apresentei o título, fiz a introdução, agora vamos para o desenvolvimento. Primeira característica de uma pessoa arrependida: tristeza pelo erro que cometeu. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios 7:9, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Ou seja, a tristeza precede o arrependimento. Uma tristeza que é causada pelo próprio Deus. A gente precisa entender isso. Existem muitas pessoas que olham para os seus erros do passado e se alegram com eles. Talvez você conhece alguém, quando fala dos seus erros do passado, falam com orgulho. Esse tipo de pessoa não transmite para ninguém a ideia de que ela está arrependida
por aquilo que ela fez. Porque quando a pessoa reconhece o erro que cometeu, a primeira atitude que ela vai ter é sentir tristeza e não orgulho sobre aquilo. Estou explicando e discutindo sobre o assunto. Agora eu faço a aplicação. Quando você olha para o seu passado, o que você sente? Tristeza ou orgulho? Quando você olha para os seus erros do passado, você se orgulha? Você teve um encontro com Cristo, mas ainda você olha para os seus pecados passados e fala com orgulho daquilo? É melhor você repensar sobre a sua atitude se você ainda sente orgulho dos seus pecados, porque foi por causa dos seus pecados que Jesus morreu na cruz. Jesus disse em Lucas 5,32: meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não gastar meu tempo com aqueles que acham que já são gente boa. E aí eu vou discutindo o assunto. A sequência é a mesma: explicação, discussão e aplicação. Na minha segunda divisão principal, eu coloquei que a segunda característica de uma pessoa arrependida é mudança de atitude. E quais foram os textos que eu achei essa resposta? Em 2 textos, em Mateus 3,8 e Jeremias 26,13. Perceba que eu não coloquei o versículo todo, porque só a parte A do versículo já me responde a pergunta. Mateus 3,8. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Jeremias 26,13. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor. Então você tem aqui uma segunda característica de uma pessoa arrependida, que é o quê? Mudança de atitude. E aí, pesquisando mais, procurando respostas para o meu tema, eu achei uma terceira característica. Qual? Restituição da ofensa. Em Lucas 19:8, a gente tem a história de Zaqueu, e diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Jesus: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí talvez você pergunta, mas aqui não tem a palavra arrependimento, aqui não tem a palavra arrependido, mas é só você observar o contexto. E você vai perceber que essa atitude de Zaqueu é uma atitude de quem está arrependido dos seus pecados. Então, na minha pesquisa, eu encontrei 3 características de uma pessoa arrependida. Que é o quê? Tristeza pelo erro que cometeu, mudança de atitude e restituição da ofensa. Então aqui está a minha linha de desenvolvimento do sermão. Qual é o tema? Característica de uma pessoa arrependida. É sobre isso que eu vou falar nessa noite. Quais são as respostas que eu encontrei? Foram 3. Essa e essa. E as respostas que eu encontrei, elas se tornam as minhas divisões principais do meu sermão. Perceba que eu coloquei numa ordem lógica, numa ordem de desenvolvimento. Ou seja, antes da pessoa mudar de atitude, ela precisa fazer o quê? Ela precisa primeiro perceber o erro que cometeu. Então não faz sentido eu colocar mudança de atitude antes de tristeza pelo erro que cometeu. Então você percebe que o sermão ele está numa ordem lógica, numa ordem de progressão. Então isso é importante. Um outro conselho ou princípio para você preparar um sermão temático, além desse primeiro, é as divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada das escrituras. Por exemplo, a expressão até quando geralmente é usada por uma pessoa que já está indignada com a postura de outra pessoa. Então vem a pergunta: até quando você vai continuar agindo desse jeito? Então, um pai que vira para o filho e fala: até quando você vai continuar agindo desse jeito? Uma esposa que diz para o marido: até quando você vai continuar agindo desse jeito? Ou um marido que diz para a esposa, um chefe que diz para um funcionário: até quando você vai continuar agindo desse jeito? Bom, e se eu quiser preparar um sermão com o seguinte tema: os até quando de Deus? Ou seja, existe na Bíblia textos em que Deus
faz essa pergunta para nós: até quando você vai fazer isso? Até quando você vai agir assim? Bom, eu li esse versículo e aí fui procurar na Bíblia outros textos que falam ou que apresentam esse até quando. Bom, feito isso, achei o tema. Qual é o tema? Os até quando de Deus. Depois de fazer uma pesquisa por essa expressão na Bíblia, eu encontrei três episódios em que Deus diz para alguém: até quando? Esses episódios estão em Números 14, verso 11, em Provérbios 1, 22 e Provérbios 6, 9. Esse NAA que você está vendo aqui, essa sigla, significa Nova Almeida Atualizada. Por que isso? Porque às vezes você vai procurar a expressão numa versão da Bíblia, ela não vai aparecer. Mas se você procurar em outra versão da Bíblia, ela aparece com mais frequência. Então foi isso que eu fiz. Procurei na Nova Almeida Atualizada. Encontrei esses 3 episódios. E a resposta que eu encontrei em cada um desses 3 versículos se tornou as divisões principais do meu sermão. Então, vamos lá. Estrutura. O tema: os até quando de Deus. Primeira divisão principal: até quando você vai continuar reclamando das dificuldades da vida? Então, eu apresento o título, eu apresento a introdução e eu posso falar: irmãos, agora nós vamos ver 3 até quando que Deus direciona a nós. E o primeiro até quando de Deus para nós é: até quando, ou o primeiro até quando de Deus a você é: até quando você vai continuar reclamando das dificuldades da vida? Então é uma mensagem poderosa aqui. E aí eu digo, em Números 14, verso 11, a Bíblia diz: O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? O que eu faço então? Eu vou explicar esse texto, vou explicar o contexto, falar do povo no deserto, da murmuração do povo desde quando eles saíram do Egito, vou explicar tudo isso, vou explicar que eles tiveram medo de entrar na terra prometida por causa dos gigantes. E aí então o juízo de Deus veio sobre eles porque eles mais uma vez começaram a reclamar das dificuldades. E aí Deus perguntou: até quando você vai continuar reclamando das dificuldades da vida? Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é a segunda resposta, segundo texto que eu achei Deus falando até quando o ser humano, que é em Provérbios 1, 22, que diz: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Com base nesse texto, qual foi o segundo ponto que eu coloquei aqui? Até quando você vai continuar levando o seu desenvolvimento pessoal na brincadeira? Se você ler o capítulo 2 de Provérbios, capítulo 1, você vai perceber que é exatamente sobre isso que esse capítulo está falando. Então, olha bem. Qual é o tema? Os até quando de Deus. Eu posso colocar assim: os até quando de Deus para nós. Primeiro, até quando de Deus? Até quando você vai continuar reclamando das dificuldades da vida? Segundo, até quando você vai continuar levando o seu desenvolvimento pessoal na brincadeira? Explicação, discussão, faça aplicação. Do mesmo jeito, é só você seguir a sequência. É só você seguir. E aí eu chego até o terceiro até quando de Deus. Até quando você vai viver uma vida indisciplinada, sem autogoverno? Que é baseado em Provérbios 6:9. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Explicação, discussão e aplicação. Então, eu peguei uma expressão
E com base nessa expressão, eu fiz os pontos principais, ou melhor dizendo, as divisões principais do meu sermão temático. Você pode fazer isso, por exemplo, com a expressão em Cristo. Você pode pegar um livro da Bíblia, por exemplo, Efésios, e colocar lá o que significa estar em Cristo. E aí você vai procurando no livro de Efésios textos, versículos que tem a expressão em Cristo. E aí, com base no que está nesse texto, você tira a sua conclusão e estabelece a sua divisão principal ou as suas divisões principais do seu sermão temático. Não tem mistério, é fácil. A questão é você adquirir prática. Então, com essas dicas, eu acredito que você já pode começar a fazer os seus sermões temáticos. Comece com coisas simples. Por exemplo, características de um mentiroso, ou consequências da mentira, ou como me tornar, como uma pessoa pode se tornar sábia, de acordo com o livro de Provérbios. E aí você vai lá para o livro de Provérbios, vai procurando os textos, e à medida que você for encontrando as respostas para essas perguntas, você vai organizando as divisões principais do seu sermão. Nossa intenção aqui não é falar sobre título, não é falar sobre introdução, nem sobre conclusão. É falar sobre como você faz o corpo, como você organiza o corpo de um sermão temático. Eu fico por aqui, Deus te abençoe e seja abençoado na prática da palavra. Agora, coloque em prática aquilo que você aprendeu. Deus te abençoe.